Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra é luz na vida de quem crê. Não podemos compreender bem o caminho a ser seguido se não tivermos a disposição de nos deixar ser iluminado pela palavra de Deus. Quanto tempo do nosso dia reservamos para escutar o que o Senhor tem a nos falar? Por isso, este momento do Palavra da Salvação é a oportunidade diária que nós temos de acolher esta luz da mensagem da Palavra de Deus. Te convido a aproveitar bem este momento que nos é proposto. Por isso, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, abra os seus ouvidos e vamos com bastante atenção acolher a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo sábado, ao passarem pelas plantações, seus discípulos arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros. Esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer. E dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meu irmão, minha irmã, ouvimos um trecho pequeno do Evangelho, mas que traz uma mensagem profunda, libertadora e transformadora da nossa vida. Por isso, vamos acolher esta mensagem, permitindo que ela toque a vida de cada um de nós. Afinal de contas, a gente sempre insiste, a palavra de Deus é vida e por isso se faz história na nossa história. É Deus que fala com cada um de nós a partir da nossa realidade concreta. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, devemos nos perguntar: o que esta palavra exige de mim? O que esta palavra exige da minha comunidade de fé? Nessa perspectiva, vamos fazer a nossa reflexão deste Evangelho que terminamos de ouvir. O Evangelho começa dizendo que certo sábado, ao passarem pelas plantações, os discípulos de Jesus arrancavam espigas e as comiam, debulhando-as com as mãos. Aqui nós temos alguns elementos importantes, entre eles o dado de que passam pelas plantações num dia de sábado. O sábado, como nós sabemos, era uma lei importante para os judeus. Era o dia do descanso sagrado. E esta lei do sábado, ela vem justamente como um sinal de libertação. Afinal de contas, quando o povo vivia um regime de opressão, não tinha direito de sequer um dia para o descanso. Por isso, iluminados, imbuídos pela força do próprio Deus, revestem o descanso como algo divino. Por isso a lei do sábado é um pouco de dignidade para quem vive na opressão. Portanto, a origem da lei do sábado é justamente a libertação, um pouco de conforto, de dignidade e de consolo para o povo. No entanto, ao passar do tempo, as pessoas foram fazendo uma relação com esta lei do sábado, que na sua origem era sinal de dignidade, de libertação, de restauro, agora está fazendo justamente o contrário. O sábado, que era sinal de libertação, agora está se tornando um sinal de opressão. Por isso é importante que o Evangelho nos dê essa notícia, que eles passam pelas plantações, mas é um dia de sábado. Jesus, com os seus discípulos, está em pleno exercício da missão. Certamente, Jesus e seus discípulos estão cansados, exaustos e famintos. E isso justifica os discípulos de Jesus arrancarem as espigas e comerem das espigas.
No entanto, como diz o Evangelho, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Vejam bem, a preocupação dos fariseus não é nem tanto pelo fato dos discípulos de Jesus arrancarem as espigas das plantações, mas a preocupação dos fariseus é por fazerem isso no dia de sábado. Isto é, a lei que deveria libertar agora está se tornando um sinal de opressão. E isso é importante, porque muitas vezes o modo com que nós lidamos também com a lei de Deus, com a lei da Igreja, em vez de ser um caminho de libertação em favor da dignidade do ser humano, muitas vezes se torna, pelo nosso modo farisaico, de utilizar as leis que deveriam ser este sinal de libertação, sinal de opressão. Portanto, observemos como nós nos relacionamos com as leis de Deus e com as leis da Igreja. Elas são para nós sinal de transformação, de libertação, que nos conduzem à defesa da nossa dignidade? Ou nós nos relacionamos com ela, fazendo delas instrumento de opressão? Por isso, Jesus, diante deste comportamento farisaico, os interpela. Diz Jesus: não lestes o que fez Davi, ele e seus companheiros, quando tiveram fome? Entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, comeu deles e deu também aos companheiros? Esses pães que só aos sacerdotes é permitido comer. Portanto, Jesus ajuda os fariseus a fazerem uma reflexão mais ampla, ajudam-os a compreender qual é verdadeiramente a vontade de Deus. Não é justo que quem tem fome não seja saciado. Os fariseus fazem uma leitura seletiva da palavra de Deus. Eles simplesmente defendem o que lhes interessam e outras partes da própria palavra de Deus eles deixam. Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. A gente tira da Sagrada Escritura somente aquilo que nos interessa e a gente deixa de levar em consideração o todo da Sagrada Escritura. É por isso que Jesus os interpela: não lestes o que Davi fez, sabendo que Davi era uma figura importantíssima para os judeus, sobretudo para o grupo dos fariseus. Jesus os ajuda a olhar para esta figura importante e perceber que também Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros entraram no templo, comeram dos pães que somente aos sacerdotes era permitido comer. Portanto, o Evangelho se conclui de forma bonita, dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Isto é, ele veio justamente para trazer esta libertação e transformação da vida humana. Acima de tudo está a vida, acima de tudo está a dignidade do ser humano. A lei, desde o princípio, ela é justamente para proteger a vida e a dignidade humana, e não o contrário. Por isso Jesus diz que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Noutras passagens evangélicas, Jesus insiste muito nessa dimensão. Por exemplo, quando Jesus questiona os fariseus: se o teu animal cai no buraco no dia de sábado, vais esperar o outro dia para tirá-lo? A vida está acima da lei. A lei, ela é justamente para proteger a vida, para proteger a dignidade do ser humano. Por isso, meu irmão e minha irmã, à luz desse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, vamos verdadeiramente nos perguntar como nós nos relacionamos com as leis de Deus e com as leis da Igreja. Elas são boas e elas nos são dadas justamente como caminho garantido para manter a nossa dignidade filial, filhos e filhas de Deus, seres humanos, vivendo na nossa dignidade a nossa comunhão com Deus. Portanto, são boas, mas dependendo da forma com que a gente se relaciona com elas, em vez de instrumento de salvação, elas se tornam para nós um instrumento de opressão, como queriam fazer os fariseus. Mas Jesus, diante dos fariseus, apresenta esta expressão bonita: o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Por isso, peçamos ao Senhor a graça de ter um coração como o coração de Jesus, que em tudo procuremos defender a vida
e a dignidade do ser humano. Que a mensagem do Evangelho nos provoque a sermos estes sinais da presença de Jesus na vida de tantas pessoas. Estamos concluindo mais este nosso encontro de fé ao redor da Palavra de Deus. E como é bom a gente se alimentar da Palavra de Deus. Como é bom sentir o nosso coração aquecido por escutar a voz do Senhor. E neste momento, nós queremos manifestar a nossa gratidão por termos esta oportunidade de escutar a Palavra de Deus e fazer a nossa reflexão. Te convido a dirigir o seu olhar juntamente comigo a esta imagenzinha querida do Divino Pai Eterno e juntos fazermos a nossa oração, concluindo este nosso encontro. Divino Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade de escutar esta mensagem do Evangelho. Envia sobre nós o Teu Espírito, para que, inspirados em Jesus, nas Suas palavras e nos seus gestos, em tudo busquemos defender a vida e a dignidade do ser humano, para que juntos possamos viver a nossa comunhão de filhos e filhas, unidos no Espírito, seguindo o projeto de Jesus, realizando sempre a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos fiéis ao Teu projeto de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.